Olá, meu nome é Andréa Vulcani, sou especialista em meio ambiente. Bem-vindos ao meu canal, é uma alegria ter vocês por aqui acompanhando os debates que eu me proponho a fazer no âmbito desse canal, falando da legislação ambiental, da gestão das políticas públicas e o que acontece no Brasil e no mundo e que envolve a saúde planetária. Então vamos falar um pouco disso hoje. Nós estamos aqui no quarto vídeo falando sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que foi editada no finalzinho de 2025, sobre a qual temos uma polêmica enorme. Ela foi chamada aí a Lei da Destruição Final, e aí nós estamos fazendo uma discussão sobre todos os pontos da lei que estão em debate no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, esse é o nosso quarto vídeo, e nele nós vamos falar sobre as atividades dispensadas de licenciamento pela Lei 15.190. Bom, vamos entender isso. Primeiro, a gente precisa entender que atividades são passíveis de licenciamento, que atividades estão no rol daquelas que não precisam. Dentre essas, nós vamos ramificar em dois setores: as dispensadas de licenciamento e as cujo licenciamento é inexigível. Bom, no vídeo 1 dessa série da Lei Geral e dos debates no STF, nós discutimos a lista positiva de atividades sujeitas a licenciamento. Eu te convido a acompanhar o vídeo 1, lá eu detalho um pouco melhor como a lei previu que atividades precisam se submeter ou solicitar a sua licença junto aos órgãos ambientais. Nessa, então, a lei previu que os órgãos devem editar uma lista com todos aqueles empreendimentos, atividades que precisam de licença e definir o seu porte potencial poluidor e o rito do licenciamento aplicável para cada uma dessas situações. Ao mesmo tempo, a lei, quando chega no artigo 9º e 10º, ela vai prever atividades dispensadas de licenciamento. Bom, aqui é importante a gente dizer o seguinte: há uma diferença bem significativa do ponto de vista jurídico do que é atividade dispensada e atividade cujo licenciamento é inexigível. Então vamos entender isso. Inexigível, por que uma atividade teria o seu licenciamento inexigível? Porque essa atividade, seja ela econômica, seja ela social, qualquer ação que o ser humano possa provocar, ela tem efeitos adversos muito pequenos, muito insignificantes do ponto de vista das suas consequências ambientais e, portanto, elas não são passíveis de licenciamento. Elas não entram no conceito, portanto, da lei também, que está lá previsto, que atividades precisam se licenciar. Aquelas que usam recursos naturais e possam provocar riscos ou impactos ambientais importantes, negativos e possam comprometer a qualidade de vida. Então, aquelas atividades, e aí eu vou dar alguns exemplos dessas atividades cujo licenciamento é inexigível. Todo o comércio. Então, uma loja que vende roupa, uma padaria, uma farmácia, um escritório, onde a gente tem aí nas áreas urbanas, escritório de advocacia, de contabilidade, são atividades humanas, são atividades econômicas e que não precisam de licenciamento ambiental, porque se pressupõe que elas não provocam consequências adversas à natureza e nem fazem uso de recursos naturais, a não ser, obviamente, água e energia, mas essas são atividades cujo licenciamento estão previstos lá na sua geração. Então, são atividades inexigíveis. Para isso, há uma recomendação que os órgãos ambientais também editem uma lista negativa de atividades que não são passíveis de licenciamento, porque assim fica mais claro, nós temos mais segurança jurídica para dizer, olha, essas aqui, esse rol precisa, esse rol não precisa. No meio disso, nós vamos encontrar ali no artigo 9º e no artigo 10º atividades que estão dispensadas de licenciamento pelos efeitos da própria lei. Então, o que nós estamos falando aqui nessas atividades dispensadas? Aquelas que pressupõem-se o impacto ambiental. Então, para você dispensar do licenciamento, pressupõe-se que elas estão enquadradas como atividades que fazem uso de recursos naturais ou que possam provocar efeitos negativos ao ambiente, mas que, em razão da sua pouca importância ou singularidades, elas estão dispensadas pela própria lei. Então, vamos entender isso porque há duas atividades nesse rol, que estão lá, tanto no artigo 9º quanto no artigo 10º da Lei Geral de Licenciamento, que são polêmicas. Duas delas que eu vou tratar nesse vídeo de hoje, que é o agronegócio e as atividades de saneamento básico. Vamos começar com o agronegócio. Esse assunto, ele vem sendo debatido no Brasil há muito tempo, antes da Lei Geral, e agora nós temos um outro ordenamento depois da Lei Geral. Bom, isso tudo começa lá atrás, quando as atividades passam a ser regulamentadas do ponto de vista do licenciamento, as resoluções do CONAMA, e a primeira resolução do CONAMA, a 01 de 1986, no rol dessas atividades passíveis de licenciamento e que para as quais era exigível EIA-RIMA, tinha lá uma previsão de que empreendimentos agropecuários eram sujeitos a licenciamento com EIA-RIMA, né, com estudo prévio de impacto ambiental. Isso nunca pegou muito bem no Brasil. As áreas, tanto na região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, foram sendo ocupadas, o desmatamento foi acontecendo, essas atividades foram sendo implantadas de uma forma bastante restrita, sem licenciamento ambiental por muitos anos. Então nós estamos falando
falando que é o pasto lá para pecuária, é uma atividade de agricultura, de sequeiro, algumas atividades dentro do agro. Aí começaram a se pedir licenciamento, como é o caso da irrigação, então a agricultura irrigada, mas o fato é que isso começou a virar uma polêmica, porque ao longo do passado tempo, vamos verificar aí que as atividades agro, que são dos elementos econômicos aí da economia nacional mais ativas, começaram a demandar junto aos órgãos ambientais. E essa demanda é muito alta, vocês imaginem aí quantas mil propriedades rurais produzindo economicamente, com pecuária, com agricultura, dos mais variados cultivares, e precisando então do licenciamento ambiental, a demanda aumentando muito junto aos órgãos ambientais, então a discussão começou a acontecer. Paralelo com isso, em 2012, surge o novo Código Florestal, a lei que define as regras de como deve funcionar o uso e ocupação do solo com relação ao desmatamento, à supressão da vegetação, e essa lei, esse Código Florestal, cria então o Cadastro Ambiental Rural. O que é o Cadastro Ambiental Rural? Todos os imóveis rurais, eles precisam estar nesse cadastro. Esse cadastro, ele é gerido pelos órgãos ambientais estaduais, e lá o proprietário rural, ele define aonde estão as suas áreas de preservação permanente, suas reservas legais e as áreas de uso. O que é a área de uso? Uma área de um pasto, uma área onde ele tem agricultura, onde ele tem um silo, um armazém de grãos e assim por diante. Então ele vai lá no cadastro e declara isso. E isso acabou se confundindo com o licenciamento de alguma forma, porque a pergunta que se faz é: precisa do cadastro ambiental rural e precisa também de um licenciamento? E esses instrumentos acabaram sendo misturados e de novo agora na lei geral isso aconteceu. Então vamos tentar separar esses conceitos e vamos tentar ver se a lei ela é constitucional ou não, na medida em que ela dispensa as atividades da agricultura e da pecuária de licenciamento. O cadastro ambiental rural, então vamos trazer essa discussão do Código Florestal, porque ele acaba sendo importante aqui, a gente já vai ver por quê. O que ele trata? Ele não trata de impacto ambiental, ele trata o uso e ocupação do solo na área rural. Então ele vai dizer: muito bem, senhor proprietário, me diga aqui o que você tem aí no seu imóvel. E cabe ao órgão ambiental validar se a declaração das áreas de preservação permanente, onde ele não pode ter qualquer tipo de uso, na reserva legal, aonde só se permite o uso indireto, né? Não vou nem entrar muito nesse mérito, e as áreas que ele de fato pode usar, considerando aí as diferenças, se estamos na Amazônia, com uma reserva legal de 80%, ele só pode usar 20%, ou o contrário, nas outras regiões do país, onde ele pode usar 80% do imóvel, resguardada a reserva legal de 20%, mais as áreas de preservação permanente existentes no imóvel. Muito bem. Pergunta: o cadastro ambiental rural regula impacto ambiental? Obviamente que não. Nós estamos falando de coisas distintas. Nós estamos falando de cadastro ambiental rural como validação de permissões de uso e ocupação do solo, e de outro lado nós temos todo um contexto da legislação ambiental que vai tratar dos impactos ambientais das atividades provocadas no território. E a pergunta que fica então é: as atividades agropecuárias, elas podem provocar impactos ambientais? Elas são utilizadoras de recursos naturais? Esta aqui é a grande questão que está posta para que a gente possa verificar se o que está lá na lei dispensando as atividades agro de licenciamento é adequada ou não é adequada do ponto de vista do sistema jurídico nacional. E muito bem, quando a gente olha para as atividades agro, obviamente nós estamos falando de impactos ambientais e de uso de recursos naturais, sobretudo quando essas áreas são abertas. Então, quando vai se fazer lá o desmatamento pela primeira vez, ou depois, né, que eventualmente essa área tenha sido regenerada e se vai abrir ela de novo, precisa avaliar os impactos ambientais decorrentes dessa atividade. Então, a supressão de vegetação, em nenhuma hipótese ela foi dispensada na lei geral, então a supressão de vegetação continua sendo passível de licenciamento, de autorização. Então, a pergunta agora é: tá, uma vez que eu fiz a supressão, eu obtive a autorização do órgão ambiental. Então, para isso, não tem dispensa. A lei é muito clara e muito expressa nesse sentido. Agora, eu vou plantar. Eu vou plantar arroz, eu vou plantar feijão, eu vou plantar soja, vou plantar algodão e café, silvicultura. E aí, nesse caso, depois que essa área foi aberta e que ela teve licença para isso, dentro dos requisitos legais, pode ser dispensado o licenciamento? É uma atividade que não provoca impactos ambientais? Esse aqui é o ponto. E da perspectiva de avaliação, e quem conhece um pouco de avaliação de impacto vai entender que uma área, imagine lá uma área com plantio de feijão.
Então, já foi desmatado, os impactos ambientais disso já foram avaliados e o feijão vai estar lá sendo implantado. Obviamente que impactos que a gente pode pensar do ponto de vista ambiental com relação a esse cultivo? Bom, o uso da terra, se ele não for adequado, ele pode gerar um assoreamento, o uso de substâncias químicas, como os agrotóxicos que venham a ser usados de forma inadequada, também podem gerar efeitos adversos, mas no mais das vezes, a atividade de agricultura e pecuária, ela se adapta ao território, né? Depois de uma área aberta, ela está ali estabelecida, e aí precisa se considerar que não se vale, talvez, a pena fazer uma avaliação de impactos ambientais individuais, propriedade a propriedade. Então, vamos entender isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de agrotóxico, primeiro que existe toda uma outra regra, né, uma outra lei que define que agrotóxicos que são aprovados no Brasil, eles só são aprovados se eles tiverem os alvarás, tanto da área de meio ambiente quanto da área de agricultura, para verificar a sua segurança e também da saúde. Então, a saúde avalia, a área ambiental avalia e a área de agricultura avalia antes de liberar um agrotóxico. Então, nessa perspectiva, a gente está entendendo que essas substâncias, quando elas são usadas, elas já vieram com uma avaliação. Então, é um remédio, vamos imaginar assim, fazer uma leitura figurativa, é um remédio que está sendo usado ali na agricultura. Muito bem. Precisa avaliar impacto ambiental decorrente disso? Me parece que não, e essa é a minha opinião, porque a gente verifica, o Brasil faz agricultura desde que foi descoberto, né, a atividade do café, da cana-de-açúcar e por aí vai, e nós não verificamos que tenhamos impactos ambientais decorrentes dos plantios ou decorrentes da pecuária em si. Agora, é um fato que, do ponto de vista macro, quando a gente olha grandes regiões com monoculturas, grandes regiões com áreas abertas para pecuária, você pode ter um efeito adverso para a biodiversidade, mas que ele não vem individualmente de cada propriedade, mas do conjunto desse território. Então, essa circunstância, quando a gente tem muita atividade com monocultura, com áreas abertas, que eventualmente ali não tenham os seus corredores ecológicos, pode sim ter algum desequilíbrio no âmbito macro, mas isso não se resolve com o licenciamento ambiental, porque o licenciamento não cuida de grandes regiões, ele cuida de empreendimento atividade por atividade. Então, o licenciamento, de fato, na minha opinião, ele não se adequa às atividades de plantio e de controle do uso do solo para a produção agrícola. Para isso, eventualmente, teríamos que ter ali os monitoramentos de qualidade da água, do solo, para verificar a questão, né, de contaminantes. Teríamos que, sim, e isso já acontece, toda a vigilância sanitária acontecer para saber que tipo de uso está sendo feito dessas substâncias tóxicas, mas do ponto de vista ambiental propriamente dito, nós não observamos um desequilíbrio que vale a pena avaliar imóvel por imóvel, porque afinal de contas os impactos dessas atividades já são conhecidos. Então, basicamente, o que se vai dizer ao proprietário rural que faz uma atividade agrícola ou de pecuária, as boas práticas que ele deve adotar para mitigar e para que aquilo se equilibre dentro do contexto do seu imóvel. Então, entendido isso, nós vamos chegar à conclusão de que a lei geral, ela juntou dois instrumentos, porque ela diz o seguinte: a atividade agropecuária é dispensada de licenciamento desde que ela tenha cadastro ambiental rural. Então, ela misturou o conceito de cadastro ambiental rural, cumprimento do Código Florestal, cumprimento do uso e ocupação do solo com impactos ambientais. Ok. Ao fazer isso, ainda que ela tenha misturado esses dois instrumentos, ela está nos sinalizando o quê? Olha, uma vez que ele cumpre a legislação do Código Florestal, onde está a reserva legal, os APPs e tudo mais, do ponto de vista dos impactos, eles estão dispensados, então, de licenciamento, porque não vale a pena avaliar imóvel por imóvel, porque esses impactos eles vêm num outro contexto, num contexto que, quando acontecerem, eles são impactos macro e que exigem outras políticas públicas que não definitivamente se resolverão com o licenciamento ambiental. Então, na minha perspectiva, eu entendo que o legislador foi correto, há uma sabedoria por trás dessa legislação, da lei geral, e é importante dizer que ela diz o seguinte, né, tem que ter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, basta o proprietário ter declarado. Então, quando houve o veto da lei, quando ela saiu na primeira edição, antes da derrubada do veto,
disse-se o seguinte: não, o CAR tem que estar validado para que a atividade de agricultura seja dispensada. E aí, de novo, o veto indica uma mistura de instrumentos, que uma coisa não tem conexão com a outra. Tenho a convicção de que a lei está correta, ela está eficaz, e é importante agora, obviamente, que esses dois instrumentos, que é o cadastro ambiental rural e o controle da atividade da agricultura e da pecuária, nesse âmbito macro-regional, eles aconteçam com outras políticas públicas. No caso do CAR, com as validações, os órgãos ambientais têm que avançar com isso para verificar se o cumprimento do Código Florestal de fato acontece, e do ponto de vista do uso do espaço rural em âmbito macro, as políticas públicas têm que continuar acontecendo. Vigilância sanitária, controle de uso e ocupação do solo de forma correta, evitando assim que hajam danos ambientais macro e, sobretudo, políticas de corredores ecológicos e o fortalecimento da biodiversidade nessas regiões onde a monocultura ou as grandes pastagens se expandem nesses territórios. A partir daí, a gente entende, então, na minha perspectiva, de que a lei está correta, ela foi sábia e há uma estrutura ali que permite que a gente avance, e a gente espera aí que o Supremo Tribunal Federal acompanhe esse entendimento. Bom, as outras atividades que estão lá dispensadas, vale a pena talvez fazer um vídeo separado, mas eu vou falar de mais uma que também foi um pouco polêmica, que foi a dispensa do licenciamento para o saneamento, atividade de saneamento. Tanto o tratamento de esgoto, né, as ETs, estações de tratamento de esgoto, quanto as estações de tratamento de água, que dizem respeito à tomada de água dos rios ou subterrâneo, o tratamento e a distribuição da água nas cidades. Bom, essas atividades, mais uma vez, elas estão dispensadas. Então, parte do pressuposto que elas provocam algum impacto ambiental, e de fato elas provocam, como é o caso do esgoto, do lançamento desses efluentes, como é o caso das substâncias químicas que são usadas ali para tratar esses efluentes. Isso precisa ser controlado, porque depois isso é lançado nos cursos d'água, ou seja, lançado na natureza. Tem a questão do odor, essas estações em geral elas são feitas em áreas urbanas. Tem a questão da vizinhança, de impacto de vizinhança, enfim, tem uma série de questões ali das extrações de tratamento de água e esgoto que precisam ser verificadas do ponto de vista de impacto ambiental. E aí a lei vai dizer o seguinte: elas estão dispensadas até que a universalização do saneamento aconteça. Então, o que a lei disse, em outras palavras, foi: olha, para que as estações de tratamento de água e esgoto avancem, para que essas obras que têm que acontecer para a instalação dessas atividades aconteça e a universalização possa acontecer, o que é a universalização? Toda a população abastecida com água e redes de coleta e tratamento de esgoto. Nesse período, enquanto essa universalização acontece, pode-se dispensar a atividade de licenciamento. Então, a lei diz o seguinte: licenciamento demora, é complexo, então vamos avançar com essa política, até porque é muito melhor que a gente tenha as estações de tratamento de água e, sobretudo, de esgoto, do que não tenha. Então, o licenciamento ele pode vir depois para corrigir atividades que eventualmente estejam ali em desacordo com a mitigação de impactos ambientais que elas possam provocar. Então, mais uma vez, a gente vai ter aí, no caso do esgoto e da água, enfim, impactos que são importantes, talvez significativos, mas que vale a pena para que possa se avançar com essa política, para que nós tenhamos a universalização mesmo do saneamento acontecendo de forma mais ágil no Brasil. Então, há também uma inteligência por trás da Lei Geral de Licenciamento, e a gente acha que é uma solução salutar para que antes de que esse esgoto continue sendo lançado nos cursos d'água ou em fossas negras, a gente possa ter a saúde pública priorizada, e os impactos ambientais decorrentes dessas atividades podem ser, nesse momento agora, indicados junto com a dispensa do licenciamento, quais as medidas de mitigação que podem ser adotadas, e depois isso possa ser corrigido ali numa situação ou outra que tiver um dano ambiental ou um desconforto ali para a comunidade do entorno, ou uma situação que não esteja muito adequada, corrigido aí no âmbito do licenciamento ambiental no futuro. Bom, então, do ponto de vista do licenciamento, da dispensa de licenciamento, eu trouxe essas duas atividades. Essas duas que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal com caráter especial, e a gente pode falar um pouco mais disso mais à frente, sobre esse conceito de dispensa e se de fato nós poderíamos aí considerar
como política pública que se deixe de avaliar impactos ambientais para que determinadas atividades, outras listadas lá na lei, possam prosseguir, como é o caso das estradas, duplicação, pavimentação e assim por diante. Vale a pena a gente refletir e sempre situar: licenciamento ambiental ele deve acontecer para mitigação de impactos ambientais e o seu controle no território. É isso aí, até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de comentar e dizer aí o que é que você pensa sobre toda essa discussão que está acontecendo no Supremo em torno da Lei Geral do Licenciamento. Grande abraço, até o próximo vídeo.